pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você tem o poder do Espírito Santo habitando dentro de você e você pode controlar a si próprio. Não sem a ajuda de Deus, mas Ele vai ajudá-lo a fazer qualquer coisa que Ele disse para fazer na sua palavra. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Eu sou a justiça de Deus em Cristo, mas pela manhã recebi uma ligação que me irritou e, eu já superei. Sendo que há 30 anos eu poderia ter ficado com raiva por 2 semanas, agora consigo superar em alguns minutos porque sei que é isso que Deus quer que eu faça. Mesmo que o inimigo queira me tentar a continuar com raiva, Deus me mostra que é para deixar isso de lado e perdoar. E claro, estudei essas coisas por muito tempo, então é mais fácil para mim agora, mas mesmo enquanto eu estava com raiva, eu ainda era a justiça de Deus em Cristo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Não em mim mesma, mas em Cristo. Nós precisamos aprender o quão importante é estarmos em Cristo e Ele estar em nós. Veja, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Esse verso é interpretado como significando que Jesus se tornou o portador representativo do pecado para o mundo, se identificando com os pecados da humanidade quando morreu na cruz. Deus tratou Jesus como se ele fosse o próprio pecado. Mas Jesus era sem pecado. Ao unir-se a Jesus pela fé, as pessoas se tornam justas, o oposto do pecado. Você acha que poderia começar a se sentir um pouco melhor consigo se realmente decidisse crer nestas escrituras? Sabia que as pessoas, a maioria delas, muita gente, pelo menos eu era desse jeito, elas não gostam muito de si mesmas. Estão constantemente fazendo inventários de tudo que está errado nelas. Você já fez isso hoje de manhã? Quando acordou, uma das primeiras coisas que vieram à sua mente foram pensamentos de tudo que fez de errado ontem? Ou tudo que fez de errado na sua vida? Ou você pensou hoje sobre algo que você fez há 20 anos e ainda está um pouco bravo consigo mesmo por isso e se perguntando se Deus realmente perdoou você? Mas veja, quando você sabe quem você é em Cristo e acredita no que a Bíblia diz, você pode dizer: meus pecados estão perdoados, eu sou a justiça de Deus em Cristo e eu me aceito e gosto de mim mesmo. Na verdade, você pode se amar não de forma egoísta e egocêntrica, mas pode se amar e o que isso significa é que está recebendo o amor de Deus que Ele derramou sobre você. Devemos amar a Deus de todo o coração, alma, mente, força e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E em Romanos 6, verso 11, e isso é importante, diz assim também: considerem-se mortos para o pecado. Agora, considerar significa pensar? Então, como você pensa sobre si? Você pensa em si como morto para o pecado ou pensa bem? Eu tenho esse problema na minha vida, tenho mau temperamento, não consigo superar, não tenho autocontrole, não há nada que eu possa fazer a respeito. Ou, quando pensa nisso, você pensa: estou morto para o pecado, e você pode até começar a pensar assim enquanto ainda está com raiva. Eu sei que se você estiver olhando para isso, com sua mente natural, isso não faz sentido algum. Mas tudo o que estou dizendo está respaldado em Romanos capítulo 6, no 7 e 8. Considere-se quem e o que Deus diz que você é, mesmo enquanto você ainda está mudando. Deus nos fez para ser algo que estamos constantemente nos tornando. Deixe-me repetir isso. Deus nos fez para ser algo que estamos constantemente no processo de nos tornarmos, porque Deus está sempre trabalhando conosco para nos mudar para melhor. Considerem-se mortos para o pecado e a sua relação com Ele rompida, mas vivos para Deus, vivendo em comunhão ininterrupta com Ele. Aqui está de novo: em Cristo Jesus. É impressionante como essas duas palavrinhas sempre estiveram lá e, mesmo assim,
A maioria das pessoas não prestam atenção nelas ou nunca tiveram ensinamento sobre o quão importante é estar em Cristo. Nós precisamos aprender a nos identificar com quem somos, uma nova criatura em Cristo. Hoje em dia as pessoas falam muito assim: eu me identifico com isso, me identifico com aquilo, me identifico com aquilo outro. Bem, eu me identifico como uma filha de Deus. Eu me identifico como alguém que foi feita justa diante de Deus pelo sangue de Cristo. Eu me identifico com o fato de que eu fui redimida, que Jesus me comprou com o seu sangue e eu pertenço a Ele. Eu me identifico com o fato de que eu sou co-herdeira com Cristo, herdeira juntamente de tudo que Jesus conquistou, e eu recebo simplesmente porque eu creio nele, porque eu acredito nele. A Bíblia diz que só um tolo diria que Deus não existe. Honestamente, eu nem sei como alguém. Eu não entendo como alguém pode ser ateu. Sabe, se você realmente olha ao redor do mundo e vê as coisas tão incríveis que Deus criou, como você pode acreditar que elas simplesmente, puf, bang, aconteceram? Não, Deus te formou no ventre da sua mãe com suas próprias mãos, intrinsecamente e com detalhes. E Ele te ama, Ele tem um bom plano para você, e o seu plano para você não é que você ande por aí miserável o tempo todo, pensando todas essas coisas ruins sobre si. Ele quer que você saiba quem você é em Cristo. E os versos 13 e 14 diz: não continue oferecendo ou cedendo os membros do seu corpo e faculdades ao pecado como instrumentos e ferramentas de injustiça, mas ofereça e entregue-se a Deus como alguém que foi ressuscitado dentre os mortos para a vida eterna. Ofereça os seus membros e faculdades a Deus, apresentando-os como instrumentos de justiça. Agora, sabe, a Bíblia nos diz que nós devemos nos apresentar a Deus como sacrifício vivo. Todas as nossas faculdades, tudo o que somos. Então, eu não faço isso todas as manhãs, mas em muitas manhãs, quando eu oro, eu digo: Deus, eu me apresento a Ti, eu me entrego totalmente a Ti. Tudo o que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, tudo isso pertence a Ti. Use a minha boca hoje, use a minha mente hoje, pense através da minha mente. Usa-me para ser uma bênção para as pessoas. Eu sou tua, toma-me e faça o que queres comigo. Tua vontade seja feita na minha vida. Agora, por muitos anos, tudo que eu fazia era pensar em mim de manhã, no que eu queria, em como poderia obter aquilo, em como eu poderia fazer os outros fazerem o que eu queria que fizessem. Mas veja, ter um relacionamento com Cristo deve transformá-lo. E se você acha que nasceu de novo há 15 anos e não vê mudança nenhuma em você, então, talvez seja melhor voltar a estaca zero e ter uma conversa séria com Deus, sabe? Não acho que seja possível nascer de novo e nunca mudar. Lembre-se, você é espírito, você é um espírito, você tem uma alma e você vive em um corpo. E agora a obra do Espírito Santo é fazer com que a sua alma, que a sua mente, vontade e suas emoções concordem com a parte espiritual de você que foi feita perfeita, justa, santa e pura, e que quer fazer tudo certo. E quanto mais sua mente, vontade e emoções pertencerem a Deus, maior será a influência e bênção que você poderá ser. Nesse mundo escuro em que nós vivemos, as pessoas estão tão desesperadas e elas precisam ver cristãos sendo cristãos. Precisam nos ver andando em amor. Elas precisam nos ver andando em perdão. Não podemos agir como o resto do mundo e achar que vamos ter alguma influência no mundo, porque não vamos. O pecado não terá domínio sobre você, pois agora você não está mais debaixo da lei, como escravo, mas debaixo da graça, como alguém sujeito ao favor e misericórdia de Deus. E no verso 18, e tendo sido libertos do pecado. Você pode dizer isso: eu estou morto para o pecado. Eu fui liberto do pecado. Em vez de pensar: bem, sabe, tenho medo de perder a paciência hoje, tenho um temperamento ruim, provavelmente vou perder a paciência. Ou eu
Talvez eu faça isso ou faça aquilo. Eu não consigo me controlar, eu não tenho autocontrole. Se eu comer uma batatinha, tenho que comer o pacote todo? Não, não, Senhor, você não tem. Você tem o poder do Espírito Santo habitando aí dentro de você e você pode controlar a si mesmo. Não sem a ajuda de Deus, mas Ele vai te ajudar a fazer qualquer coisa que Ele tenha dito para fazer em Sua palavra. Acredite no que a Bíblia diz sobre você, e isso mudará toda a sua vida. Agora, talvez você precise estudar um pouco, mas você pode entrar no seu computador e digitar no mecanismo de busca: me dê a lista de Joyce Meyer de quem eu sou em Cristo. E isto vai te levar a uma lista de coisas que eu escrevi, que a Bíblia, não eu, mas a Bíblia diz que você é em Cristo Jesus. E você pega aquilo e repete em voz alta 2, 3 vezes por dia e olha para aquilo todo dia e estuda, procura as escrituras de onde aquilo vem e você estuda e estuda de novo. E quanto mais você fizer isso, mais sua mente será renovada e você começará a pensar como Deus pensa em vez de como o diabo quer que você pense. A mente é o campo de batalha. O campo de batalha onde o inimigo luta com você. É na mente que ele coloca suas mentiras. E se você acreditar nessas mentiras, você será enganado por acreditar em coisas que não são verdadeiras. A única verdade real que temos é a palavra de Deus. Qualquer coisa que contradiga a palavra de Deus é mentira, não é verdade. E se você acreditar nisso, você começará a viver com esse pensamento em mente e começará a haver grandes mudanças em si mesmo. Mas agora, tendo sido libertos do pecado, vocês se tornaram servos da justiça em conformidade com a vontade divina em propósito, pensamento e ação. Agora, se formos para Romanos capítulo 7, Paulo descreve seu próprio conflito diário com o pecado e a justiça. Aparentemente, ele passou por períodos assim como nós, em que teve essa guerra em sua alma. E sabe, Paulo tinha sido ele tinha sido um perseguidor dos cristãos, tinha colocado-os na prisão e ficou feliz em estar presente no apedrejamento de Estevão e vê-lo morrer. Paulo fez coisas realmente terríveis, terríveis, mas então Deus o confrontou num dia enquanto ele viajava e ele o confrontou na estrada de Damasco e disse a ele: Saulo, Saulo. O qual era o seu nome antes dele ser chamado de Paulo? Saulo, Saulo, por que você persegue a mim? E imediatamente Paulo soube que era o Senhor. E ele disse: o que queres que eu faça? Agora veja, é isso que Deus quer ouvir de nós. O que o Senhor quer que eu faça? Para ser honesta, posso dizer agora mesmo que não importa o que você tenha feito no passado. Talvez você tenha magoado alguém e precisa pedir perdão. Mas o que eu estou dizendo é que, quanto ao seu relacionamento com Deus, não importa o que você tenha feito no passado, se você admitir esses pecados e os confessar e estiver disposto a se afastar deles, então a graça de Deus, por meio da sua fé, vai te limpar completamente de toda a injustiça. E você será colocado em Cristo Jesus, e Ele virá e viverá em você, e você poderá começar uma nova jornada que será absolutamente maravilhosa. Agora, Romanos 7, do 15 ao 25. Eu vou adiantar um pouco. Paulo disse: não entendo minhas próprias ações. Estou confuso e perplexo. Eu não pratico nem realizo aquilo que eu desejo, mas faço justamente o que odeio, o que meu instinto moral condena. Bem, todos nós entendemos isso, passamos por isso. O que há de errado comigo? Eu me levanto de manhã e eu planejo fazer muitas coisas boas hoje. Eu planejo orar, planejo ajudar as pessoas e andar na vontade de Deus, mas de alguma forma acabo fazendo exatamente o oposto do que eu queria fazer. Qual é o meu problema? Então ele diz: se eu habitualmente faço o que é contrário ao meu desejo,
significa que reconheço e concordo que a lei é boa. Ele está dizendo, se eu não consigo me controlar, então devo precisar da lei para me controlar. No entanto, ele diz, e aqui fica meio, o que você está falando, Paulo? No entanto, já não sou eu quem pratica a ação, mas o princípio do pecado que habita em mim e tem posse de mim. Então ele está dizendo o verdadeiro eu, o meu eu espiritual. Não é o homem que pratica a ação, é o princípio do pecado operando na minha carne que pratica a ação. Isso não quer dizer que ele não tinha nenhuma responsabilidade. Isso não significa que ele estava dizendo eu não sou responsável por isso. Ele está apenas começando a entender que ele não está seguindo o espírito, mas seguindo a carne. Ele diz, agora sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. E é verdade. Não há nenhuma coisa boa em nossa carne. Posso querer o que é certo, mas não consigo realizá-lo. Tenho a intenção e o desejo de fazer o que é certo, mas nenhum poder para realizá-lo. Literalmente, ele está dizendo, não consigo fazer isso sozinho. E então ele continua e ele vai dizendo a mesma coisa de formas diferentes. E então ele diz no verso 24, ó homem infeliz, digno de pena e miserável que eu sou. Quem me livrará deste corpo de morte? Como eu vou me libertar disso? Quem vai me ajudar? Eu estou tentando tudo o que sei fazer e não está funcionando. Eu acho que uma das melhores coisas que Deus realmente gosta de ouvir de nós é: eu não consigo fazer isso. Eu desisto. Se o Senhor não me ajudar, eu vou continuar assim, para sempre. Quem me livrará deste corpo de morte? Oh! Graças a Deus! Ponto de exclamação. Ele vai por meio de Jesus Cristo. Lembre-se, nele, com ele, por meio dele. O ungido, nosso Senhor. Portanto, eu mesmo, com a mente e o coração, sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Paulo usou esse tipo de linguagem para ajudar a expressar o seu ódio intenso pelo pecado e pelo mal. Ele fala sobre o conflito diário que ele teve com a depravação que permanecia em sua carne. Embora o seu espírito estivesse totalmente renovado, a sua alma ainda estava em processo de renovação, dia após dia. Sabe, eu não foco mais no que ainda está errado comigo. Eu foco no quanto eu já avancei e celebro as vitórias que eu tive na minha vida. Sim, claro, ainda tenho questões que estou resolvendo com Deus. Mas veja, bem no meio de tudo isso, ainda só a justiça é de Deus em Cristo. Não em Joyce, mas em Cristo. Eu me identifico com Cristo. Isto é o que precisamos aprender a fazer, nos identificar com Cristo. Eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus. Sou um seguidor de Deus e a cada dia eu estou mudando de pouco a pouco. Efésios 4:23. Sejam constantemente renovados no espírito da sua mente, tendo uma atitude mental e espiritual fresca. Sejam constantemente renovados. Então isso é algo que está acontecendo o tempo todo em nós, o tempo todo. E sabe, as coisas com as quais ainda luto agora, o dia chegará em que elas já não serão mais uma luta para mim, porque essas coisas terão sido mortas, assim como muitas outras coisas que eu fazia que estavam erradas. Paulo frequentemente, de acordo com o comentário de Matthew Henry sobre toda a Bíblia, Paulo frequentemente era levado a temperamentos, palavras ou ações que ele realmente não aprovava, nem pretendia permitir permanentemente em sua vida. Uau! Matthew Henry tem algumas coisas muito boas a dizer. Aqui está outra do seu comentário. Não é o seu coração ou o espírito do homem nascido de novo que escolhe pecar? É a carne não crucificada que ainda está no processo de se tornar. Você consegue entender isso? Você é algo que
ainda está se tornando. Você só pode entender isso por revelação. Tem que ser revelado ao seu espírito. E se eu fosse você, todos os dias pediria a Deus: conceda-me a revelação hoje. Quando se sentar para estudar a palavra, Deus me dê revelação na tua palavra. Nós não precisamos mais de informação, nós precisamos de revelação. Temos tanta informação ao nosso alcance que é até espantoso, mas nós precisamos de revelação. E uma das coisas que precisamos fazer é não ler a Bíblia com pressa para ver o quanto podemos ler em um dia, mas desacelerar. Como diz lá em Efésios 4, e sejam constantemente. Essa palavra constantemente é muito importante, mas poderíamos ler e nem percebê-la. E sejam constantemente renovados no espírito da sua mente, tendo uma atitude mental e espiritual fresca todo santo dia. Temos que renovar nossa mente e renovar nossa atitude. Só porque tive uma boa atitude ontem, não tenho garantia de que terei uma boa atitude hoje, a menos que eu alinhe a minha mente com a mente de Deus e peça a sua ajuda. Toda vez que estiver passando por uma provação ou tribulação, a primeira coisa que deve pedir a Ele é: Deus, me ajuda a fazer isso de forma que vá glorificar o Teu nome. Se não pudermos amar a Deus quando estamos em apuros ou estamos em circunstâncias que não são boas tanto quanto podemos quando as circunstâncias estão boas, então, na verdade, ainda temos muito a crescer. Estamos sendo constantemente transformados à sua imagem, constantemente transformados à imagem de Deus. 2 Coríntios 3,13 diz: e todos nós com o rosto descoberto. O que isso significa? Bem, sabe, quando Moisés desceu do monte, depois de receber a lei, havia tanta glória resplandecendo em seu rosto que ele teve que colocar um véu sobre o rosto. Agora, se a lei tinha tanta glória, quanto mais glória a graça deve ter em nós? Então, essencialmente o que Paulo diz em 2 Coríntios é: se formos até a palavra e nós a lermos como a lei, nós vamos perder o que Deus realmente quer nos mostrar. Mas se nós a lermos com o rosto descoberto, se tirarmos o véu da lei do nosso rosto, e nós a lermos como um presente de Deus, como um dom da graça de Deus, então ele diz: porque continuamos a contemplar na palavra de Deus como no espelho a glória do Senhor, nós estamos sendo constantemente transformados conforme a sua imagem. Bem, essa é uma promessa e eu vou crer nela. E toda vez que eu leio ou estudo a palavra, eu estou constantemente sendo transformado. Estou me tornando um pouco mais como Jesus. E você também está. Muitas pessoas dizem: sabe, quando eu leio a Bíblia, não entendo nada. Mesmo que você não entenda agora, só continue, continue e continue. E então um dia será como se uma lâmpada se acendesse e você dirá: oh, entendi. Eu espero e oro para que hoje seja um desses dias para você. Você realmente precisa entender o que significa estar em Cristo, bem como se identificar com Cristo, sabendo que seus pecados estão perdoados e esquecidos. A Bíblia diz que Deus os esquece e os remove para tão longe quanto o leste está do oeste. E assim então você já foi feito a justiça de Deus em Cristo. Estou feliz por tê-lo comigo hoje e continuaremos esse assunto amanhã. Espero que esteja comigo de novo. E eu quero que saiba que Deus te ama muito, muito, muito mesmo e que você é mais forte do que você pensa que é e está indo muito melhor do que o diabo quer que você pense que está indo. Você precisa dizer: estou crescendo em Cristo e continuarei a crescer dia após dia após dia. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.